Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um domingo para nos colocarmos na presença do Senhor. Neste dia que o Senhor fez para nós, neste dia em que o Senhor nos chama a ouvir a sua palavra, nos alimentar dela e viver a nossa fé na Eucaristia. Vamos ouvir o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, dia 23 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, bem como toda a liturgia da palavra deste domingo, nos direciona a nossa atenção à palavra de Deus e à importância que nós damos a ela na nossa vida. Na segunda leitura, São Paulo vai dizer que somos membros do corpo de Cristo, e este corpo de Cristo proclama e se alimenta da palavra de Deus, do mesmo modo como Cristo agiu. O Evangelho que nós ouvimos é o que nós chamamos de o conteúdo programático de Jesus no Evangelho de Lucas. Isto é, Jesus aqui fala qual vai ser a sua missão e a quem se destina a sua missão. Jesus está aqui dizendo o porquê ele veio, o que ele vai fazer. E é interessante que a ação de Jesus está centrada em dois pilares: na força do Espírito, que é quem o conduz, e na vivência da palavra. As duas coisas que devem também conduzir a nossa vida: a força do Espírito e a vivência da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus entra na sinagoga e vai falar aos seus, pega o livro do profeta Isaías e vai anunciar quem ele é, qual é a sua missão e a quem se destina esta sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. É o Espírito quem move Jesus
Jesus age e vive no Espírito. Também nós devemos agir e viver no Espírito, na medida em que abrimos o nosso coração à docilidade do Espírito Santo de Deus e deixamos que este Espírito conduza o nosso coração, conduza os nossos passos. Se assim nós o fizermos, este Espírito nos consagrará, como consagrou Jesus com a unção, nos escolherá para fazer a mesma missão de Jesus, realizar a mesma missão de Jesus, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação, dar vista aos que são cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta é a missão de Jesus. Esta deve ser também a minha e a sua missão, a de anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? O Evangelho, a palavra de Deus. É este anúncio que devemos trazer em nossa boca e em nosso coração. É motivados por este anúncio que nós devemos viver. Mas para quem? Para os pobres, aqueles que mais precisam de Deus, aqueles que são os prediletos de Deus. E Lucas, ao escrever este evangelho, coloca os pobres porque eles eram e continuam sendo até hoje os excluídos, os marginalizados. A palavra de Deus, o anúncio da boa nova, deve chegar primeiro então a estes excluídos, a estes marginalizados, e deles se espalhar a todos. Por isso, nós devemos trazer este anúncio de esperança e de salvação em nosso coração, em nossa vida, de tal modo que a nossa prática, as nossas atitudes sejam atitudes de libertação. Libertação das amarras do pecado, libertação dos pesos deste mundo, libertação para uma vida digna, para uma vida melhor, sustentada pela ação, pela força do Espírito Santo. E depois de dizer Jesus qual a sua missão, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, como membros do corpo de Cristo, como filhos e filhas de Deus, também devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus e deixar que a nossa vida seja conduzida pela força do Espírito Santo e pela vivência da palavra, porque a alegria do Senhor será sempre a nossa força. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.